Paz do Senhor, meninos e meninas! Estamos aqui em mais uma semana para aprender a palavra de Deus. Hoje, a lição que vamos aprender é a lição de número 3, que tem por título Jesus é apresentado no templo. Vamos começar esse momento orando a Deus e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Você já orou hoje? Você já falou com o Papai do Céu hoje? Não? Então vamos fechar o seu olhinho e falar com o Papai do Céu, porque a gente deve agradecer sempre tudo que Ele tem feito na nossa vida. Senhor Jesus, muito obrigado pela minha saúde, pela minha vida, pela vida dos meus amigos, da minha família. Obrigado porque eu estou com saúde. Obrigado, Senhor, por não deixar faltar o alimento sobre a minha mesa. Ó Deus, e aqueles que estão passando necessidade, que o Senhor possa ir lá e suprir todas as necessidades. Fica conosco, que eu possa aprender mais um pouquinho da Tua palavra e guardar no meu coração. Amém. Semana passada, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu sobre o nascimento de Jesus e aprendeu também sobre a vida de Jesus, né? Um pouquinho. Hoje, a gente vai continuar aprendendo sobre a vida de Jesus. Jesus, ele nasceu de quem? De Maria e seu pai José. E então, nasceu Jesus. Jesus, ele veio ao mundo com um propósito. O propósito de salvar a todos dos seus pecados. Mas para isso, ele precisaria fazer o quê? Morrer na cruz por cada um de nós e levar todos os nossos pecados por nós lá na cruz para serem perdoados. Mas Jesus, assim que nasceu, no seu 8º dia de vida, ele foi levado ao templo pelos seus pais para ser apresentado e lá fazer a circuncisão, que representava uma aliança com Deus. Aí foi lá José e Maria até o templo. Quando eles chegaram lá, eles encontraram um sacerdote do templo, chamado Simeão, que é esse que está aqui. Então, Simeão, ele já ouvia falar que haveria de vir o Salvador. E o Espírito Santo de Deus havia se revelado a ele e dito a ele que antes de ele morrer, ele iria conhecer o Salvador do mundo, que era quem? Jesus. Ele que haveria de vir para a terra para salvar a todo mundo. E quando chegou lá, eles apresentaram Jesus a Simeão. E Simeão ficou muito feliz e agradecido a Deus, porque a promessa que ele tinha recebido do Espírito Santo estava se cumprindo. E Simeão, ele abençoou Jesus e disse aos seus pais que Jesus, ele estava destinado para ser ruína, como também para levantar pessoas dentro de Israel. E também ele viria para ser alvo de contradição. Isso aí a gente vai ver nas próximas lições. E também que uma espada iria transpassar a alma dele. Como é que isso iria acontecer? Se você ficou curioso, você aguarde as próximas lições que você vai aprender sobre tudo isso. E quando Jesus ele foi apresentado no templo, era o sinal de uma aliança com Deus. Ele, Jesus, ele era um homem santo, porque ele já era Deus. Mas ele se fez carne, se fez
homem e veio ao mundo através da barriga de Maria, e ele nasceu aqui na terra para que pudesse fazer milagres e maravilhas e salvar as pessoas, libertar dos seus pecados. A gente também deve ser assim, obedecer a Deus, obedecer a tudo que Ele tem preparado para a nossa vida, mesmo que agora a gente nem saiba o que vai ser do nosso futuro. A gente também nem sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, mesmo assim, a gente deve obedecer a Deus, obedecer aos nossos pais, porque eles têm mais experiência e mais conhecimento e são guiados por Deus para nos educar e cuidar de nós aqui na terra. Então, depois que Simeão abençoou Jesus no templo, apareceu Ana. Ela era uma profetisa. Ela tinha apenas 84 anos, já era um pouco idosa. E quando ela viu Jesus passar nos braços de Maria, ela ficou muito feliz. Ficou muito feliz porque ela reconheceu que ali era o Salvador do mundo que havia chegado. Então, para que ele pudesse salvar o mundo, ele precisou o quê? Você sabe? Ele precisou morrer na cruz por nossos pecados, para que pudesse libertar cada um de nós. Tem uma coisa aqui que eu quero apresentar para vocês. Eu trouxe 7 coisas aqui e a gente vai colocar aqui dentro desse pote. São coisas boas e coisas ruins. A primeira coisa é mentir. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Acertou quem disse que é uma coisa ruim. Vou colocar aqui dentro, tá bom? A segunda coisa, guardar a palavra de Deus no coração. Será que é uma coisa ruim? Não, é uma coisa muito boa que Deus ele mandou a gente fazer. Vou colocar aqui também. A terceira coisa, falar de Jesus para outras pessoas. É uma coisa boa? É sim! É um dos mandamentos da nossa palavra, da palavra de Deus. A quarta coisa é o pecado. É uma coisa boa? Não é. O pecado é uma coisa muito ruim, que entristece o coração de Deus. A coisa número 5. Obedecer. Obedecer é uma coisa boa. E é o tema da nossa lição. A gente deve obedecer. A sexta coisa é desobedecer. É uma coisa muito ruim. Vou colocar aqui também. A última coisa é brigar. Brigar é uma coisa muito ruim. Entristece as pessoas, machuca as pessoas. E aqui dentro, a gente colocou coisas boas e coisas ruins, mas que vez ou outra pode acontecer na nossa vida. A gente vez ou outra pode pecar, mas a gente tem que sempre lembrar de pedir perdão a Deus para que possa limpar o nosso coração. Mas o que é que você faz? Qual a sua escolha? Você escolhe sempre desobedecer a Deus e sempre está pedindo perdão a Ele? Ou você escolhe fazer a coisa certa e, se por um acaso acontecer de você fazer alguma coisa errada, você pedir perdão a Deus e Ele perdoar? O melhor a se fazer é a gente sempre obedecer a Deus. E mesmo que às vezes aconteça alguma coisa, a gente peça perdão a Deus para que Ele possa perdoar o nosso pecado. Porque, independente de a gente pedir perdão ou não a Deus, as consequências do nosso pecado, ela vem. Lembre-se disso,
que mesmo que você escolha sempre obedecer e por uma coisa ou outra você desobedeceu ou fez alguma coisa errada, você pediu perdão a Deus, mas mesmo assim, as consequências desse pecado, desse erro, elas vêm. Mas lembre-se que Deus sempre estará com você, mesmo que você passe por uma coisa difícil como consequência. Então, a memorização de hoje está escrita lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 14, que diz o seguinte: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Quando ele fala ignorantes aqui, é quando a gente não conhecia a Deus. A gente era como se fosse um ignorante. O termo que tem na Bíblia é assim. Mas que a gente possa ser obediente a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada pelos pecados, que são esses desejos que a gente tinha quando a gente não conhecia a Deus. Está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 14. E nesse momento, eu quero que você faça uma oração. Aqui, eu escrevi coisas boas e coisas ruins e coloquei aqui dentro desse pote. Você também pode pensar aí no seu coração, na sua mente, coisas ruins e coisas boas que você andou fazendo ou que você já fez. Então você vai pensar nessas coisas e vai apresentar todas essas coisas a Deus, para que, se for coisa ruim, que Ele perdoe o nosso pecado, e que, se for coisa boa, que Ele se alegre com as coisas boas que a gente anda fazendo, que a gente possa sempre lembrar de obedecer a Deus e tudo que a nossa Bíblia diz, e também obedecer aos nossos pais, os mais velhos, para que assim Deus possa se alegrar com as nossas ações aqui na terra. Porque a gente obedecendo é a melhor oferta que a gente pode dar a Deus. É o melhor presente que a gente pode dar a Deus. Então, nesse momento, você vai apresentar a Deus as coisas boas e as coisas ruins, para que Ele possa fazer a vontade dEle na nossa vida sempre. Feche o seu olho e vá apresentando aí a Deus coisas boas e coisas ruins. Senhor Jesus, neste momento, queremos te agradecer por essa lição abençoada, por aprendermos a sempre obedecer a Ti, obedecer aos nossos pais, aos mais velhos, e que quando a gente por alguma coisa errar, que a gente possa dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Ti, mesmo sabendo que as consequências irão vir. Aqui nesse pote, te apresento coisas boas e coisas ruins. Que o Senhor possa perdoar as coisas ruins, como as brigas, o pecado, e que o Senhor possa se alegrar com as coisas boas, com a nossa obediência, com o pregar o Evangelho, o falar de Jesus aos nossos amiguinhos, ler a palavra, obedecer, que o Senhor possa se alegrar com as nossas ações boas e que quando a gente fizer coisas erradas, que o Senhor possa nos repreender, perdoar os nossos pecados e que a gente possa permanecer sempre contigo, independente da situação. Fica conosco, abençoa cada família que está assistindo essa aula. Amém. Não perca! Na próxima semana tem mais uma aula, a continuação dessa história maravilhosa sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Não perca, tá bom? Tchau e até a próxima semana! Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é! Para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81
98286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.